Meus amigos do Autorodagem, como estamos? Espero que todos estejam bem. Gente, eu vou falar aqui do Great Wall Motors Aura, ou Ora, não sei como você quer falar, mas enfim, é um dos carros chineses mais baratos que tendem a vir para o Brasil para brigar com o Kwid, E-Tech, Jaque S1, Dolphin, o BD Dolphin, né, o BYD, o Dolphin, Golfinho, como você queira falar. O fato é, esse carro ele tem alguns desafios que eu acho bem particulares e peculiares e eu queria passar aqui com vocês. Pessoal, o objetivo desse vídeo não é passar sobre autonomia, sobre acabamento, sobre dimensões, porque isso eu acho que o pessoal já falou bastante, né? Embora eu acho que a parte de autonomia, né, que estimam aí quase 400 quilômetros dependendo aí da fonte, e o preço abaixo de 150 mil reais, é bastante empolgante, é de se empolgar. Mas o que eu queria falar, gente, é o que muita gente não está falando sobre os carros elétricos, né? De uma forma geral. Quais são os desafios a nível Brasil? Primeiro, vamos lá. Não sei se vocês chegaram a ver uma matéria recém-lançada aí na mídia, principalmente gringa, mostrou um relato da viagem, de uma viagem, se não me engano, acho que de 250 quilômetros, eu não lembro agora o percurso, o trajeto, e nem por onde foi, mas foi nos Estados Unidos, do seu da Ford de não é 150 Lightning, na versão elétrica da F-150. Resumo da ópera, se você quiser dar uma googada aí, né, depois do vídeo, né? Resumo da ópera. Até o CEO da Ford reconheceu que há um déficit muito grande e que a viagem, o resumo, né, tradução literal, é que uma viagem dessa é desafiadora. Isso pensando a nível dos Estados Unidos, onde o volume de eletrificados vendidos mês a mês tem crescido num ritmo muito maior que o Brasil e o parking lot, né, que a gente chama, ou seja, o número de carros rodando na rua elétricos, também é muito maior. Lógico, concentração em alguns estados, né, Califórnia, Novo México, enfim. O ponto é, aplicando essa mesma lógica a nível Brasil, a gente tem um descomunal desafio de infraestrutura, né? Então, e aí eu pego outro dado, um estudo do Boston Consulting de custo, né? Que para a gente ter, se não me engano, 30 ou 40% da frota elétrica rodando nos Estados Unidos, é necessário mais de 14 bilhões de dólares em investimentos diretos e indiretos em infraestrutura para conseguir manejar toda essa demanda de energia. Aí eu jogo esse dado para o Brasil. Quem que vai pagar essa conta, né? O governo federal certamente que não é. Então, ou se for, necessariamente vai impactar em alguma outra conta, né, e que necessariamente vai impactar nós consumidores. Se for iniciativa privada, a gente vai ter um encarecimento, sim, de serviços. Seja serviço de pedágio, né, se a gente considerar que as estradas com postos de carregamento, a gente vai considerar às vezes um IPVA maior em função de ter postos de carregamento dentro da cidade, enfim. A ilusão que a gente vê que é só carregar em casa e o custo vai ser menor, eu acho uma ilusão. A gente tem uma parte de infraestrutura muito forte a ser investida. Primeiro ponto. Segundo ponto, acessibilidade. A gente tem alguns argumentos aqui, e eu estava fazendo uma média para as baterias de íon lítio, né, que acredito que a maior parte hoje da tecnologia elétrica de carros eletrificados é sobre esse modelo, né, sobre essa arquitetura. Em teoria, algumas baterias, uma média geral, a bateria pode durar até 10 anos e até 200 mil quilômetros. Ok. O ponto é, o que acontecer quando essa bateria acabar, né? O que a gente vai fazer? A gente tem algumas empresas já pensando em reciclagem, ou seja, por exemplo a GM, né? Se vocês derem uma googada aí, a gente já sabe que a GM tem alguns, no ciclo de vida de bateria delas, a gente sabe que 95% das baterias são recicláveis. E os outros 5%? E eventual um caso aí, um carro que sofra PT, o que vai acontecer com essa bateria? Quem que vai ser responsável pelo descarte, né? E além disso, né, a bateria de íons lítio, você demanda mineração para a extração do lítio, né? Você não encontra ele na natureza como se você fosse uma árvore. E aí a gente tem prazo para abrir essas minas, a gente tem uma desocupação de áreas, uma reapropriação ali se for áreas já ocupadas. A gente tem toda a parte de saneamento, né, do solo, enfim, tem uma série. A gente está olhando para tudo isso. Será que quem que está produzindo hoje na fonte, ali na base da cadeia produtiva das baterias, será que está tomando os cuidados mais adequados? Eu não sei, né? Mas o ponto também que mais me incomoda é essa acessibilidade. Ou seja, para o Brasil mesmo, eu vou pegar um outro dado.
A frota, a idade da frota média aqui no Brasil, se não me engano, é no estado de São Paulo. É de 10 a 11 anos, acho que é 10,8 anos, quase 11 anos, vamos arredondar. Coincidentemente, é praticamente o prazo do fim do ciclo de baterias. Aí eu pego um segundo dado para a gente temperar aqui. Uma bateria de um Chevrolet Volt, né, o Bolt na verdade, né, o Volt foi o primeiro lançado em 2015. Bateria de um Chevrolet Bolt, pelo que eu vi aqui o MSRP dela, né, o preço de manufatura dela, se não me engano são 11 mil, né, 11 mil quebrados dólares. Quem que vai pagar essa conta, né? Será que o carro não vai dar perda total? Pensando aqui, isso dolarizado, gente, fazendo uma conversão burra aqui, a 5, né, vezes 5, é 55 mil reais. Um exemplo bem burro, bem besta, não vai ser esse preço. Ou seja, como é que vai estar esse mercado de usados, né? Daqui a 10 anos? Será que quem hoje tem um carro de 10 anos, que é o meu caso, eu não compro carro zero. Nunca tive esse poderio econômico. Será que a pessoa vai ter opção lá na frente, né? Quem que anda ali de Celtinha de 15 anos de idade, que tem muita gente, tem muito Celta na rua, tem muito Classic na rua, tem muito Palio na rua, tem muito Uno na rua. Essa galera vai conseguir comprar esses carros com 10 anos de uso? Será que essa galera vai conseguir fazer seguro? Será que uma seguradora vai querer segurar um carro desse? Então, é muito... Eu vejo, o ponto que eu quero chegar, gente, é o seguinte: tem um descompasso absurdo entre o fomento de demanda, né? Ah, não, o carro elétrico tem que ser top-down, né, que eles falam, né? Ou seja, alguns países estão impondo o fim de produção de carros a combustão em determinado ano, 2035, acho que na Europa, 2030, não lembro. Mas a gente não está pensando no resto do mundo, né? Por que será que na Europa tá tendo essa eletrificação imposta? Porque para mim é uma imposição, né? Se é via lei, via veto, via canetada, não é uma coisa decidida a quatro mãos. Será que é porque a Itália não... Ah, a Itália, olha, será que é porque a Europa não tem terra, não tem área, não tem condições climáticas para ter uma plantação de cana-de-açúcar para viabilizar uma fonte de combustível etanol que é mais limpa que uma gasolina? Não é perfeita, óbvio. Mas será que não é por isso? Será que o Brasil já não teria uma solução B muito mais adiantada, que é justamente um etanol híbrido, como algumas montadoras eu acho que sabiamente têm apostado? Eu fico muito em dúvida, sabe? Ou mesmo esses motores 1.0 e 3 cilindros, pessoal. Eu mesmo, não sei se eu ainda vou fazer vídeos no canal, tô com o HB20 aí, né? 1.0, óbvio, 3 cilindros. É um carro que na estrada ele faz 14,9, 15. É um carro que ele tem uma eficiência energética, a meu ver, muito boa. Ele queima etanol, não libera CO2 na atmosfera. Então, sabe, será que a gente não fazer um dever de casa com o que a gente já tem, em função de colocar mais coisa, mais lixo no mercado, para depois esse lixo virar obsoleto? Porque a gente já vê um monte de outras tecnologias, variantes de tecnologia de carros elétricos surgindo, não é só íons lítio. Então, sabe, para mim não faz muito sentido. E um outro ponto que eu queria falar desse vídeo é sobre a questão dos carros chineses. Dê uma googada aí, Great Wall, Ora, Euro NCAP. Muita gente tirava sarro dos carros chineses, eu também brincava, né? O Top Gear fez uma sátira muito boa, se não me engano, em 2012, falando da segurança dos carros chineses, né? Dos crash tests, né? Que eles batiam em travesseiro, batiam em colchão. Vê o crash test desse carro, mas veja com carinho. E depois vê, por exemplo, do Renegade, que é um carro que também custa mais ou menos nessa faixa. Esse carro performa mais que o Renegade. Esse carro é 5 estrelas no Euro NCAP. Você vê o teste de deformação lateral dele, ele tem airbag central, ele tem airbag entre o banco do motorista e o banco do passageiro. Não sei se vai vir para cá, não estou afirmando isso. Mas você vê a deformação estrutural, você vê a proteção para os pés numa colisão dianteira. Gente, não dá para contestar que é uma construção muito bem feita, né? Muita gente fala, chinês é porcaria, chinês é lixo. Gente, pega em dinheiro, né? Porque provavelmente esse carro vai custar... Gente está falando de 150 mil, mas tem gente falando de 139.990, que é o preço final que eles vão pedir nesse carro efetivamente a nível Brasil. 139.990, 140 mil, tá perto da estrada, né? Se não me engano, pega a estrada Ranch, né? Ou a estrada Ultra, que eu acho que acabou de lançar. Vê o crash test da estrada. Vê a zona de deformação nos pés. O próprio pessoal do Latin NCAP comentou. Eu assisti o vídeo, tá na internet, não sei o que estou falando. Podem procurar e vejam por si só. Tá em espanhol, mas dá para entender ali uns pedacinhos. E se você colocar na legenda, você também consegue pegar.
A estrutura para os pés, ela é instável. O Latino quer falar isso, ou seja, o que a gente está comentando de qualidade dos carros chineses, sendo que a gente tem carros nacionais que nitidamente não têm o mesmo nível de segurança. E não é só isso, pegando o exemplo da estrada, tá certo, são nichos diferentes, é um carro para trabalho, mas a gente está falando de construção, qualidade construtiva. A estrada tem, se não me engano foi no primeiro Latin Cap que ela foi submetida, dessa nova geração, no Latin Cap mostra que o tamanho do airbag não é compatível com a área de impacto, ou seja, o airbag é menor, o airbag não tem o destino, né, o objetivo final dele não é cumprido 100%. Esse carro não, esse carro ele levou 5 estrelas numa avaliação de 10 meses atrás. No impacto de poste ele tem praticamente danos mínimos para a cabeça, né? Então, sabe, vamos com calma, gente. A gente gosta muito de vangloriar algumas coisas que às vezes não são tão certas, elas são relativas se a gente colocar em perspectiva. É óbvio, a Great Wall tem um desafio gigante no nosso mercado, que é justamente ter uma rede de concessionárias muito bem estabelecida, um pós-venda muito parrudo, sabe? Não vai ser fácil, além da questão de infraestrutura que a gente falou no vídeo. Mas o que eu estou colocando em perspectiva é sobre o ponto de vista de bolso, de desembolso de dinheiro, é uma opção que eu vejo como 0 km muito mais assertiva que muito carro que a gente tem no mercado hoje. E carros que são de marcas renomadas, né? Jeep, o Strada, né? Tá certo que é proposta diferente, é uma picape para trabalho, mas a versão Ultra eu nunca vi um cara usando para trabalho, pelo menos na região onde eu tô. É cara que usa para passear. Então, sabe, gente, vamos com calma falando que carro chinês é ruim. Eu garanto para vocês que eu trabalhei na indústria, que eu acho que alguns de vocês sabem, né? E posso garantir para vocês, os principais escritórios de prototipação e ideação de componentes das principais fornecedoras, né, não ficam todas no primeiro mundo. Só para dar um alívio aqui para vocês, não ficam todas nos Estados Unidos, não ficam todas na Europa. O GM mesmo, a GM mesmo, essa linha de novos modelos que saiu super bem em teste de colisão, tem questões de pós-venda pendentes aí, mas foi uma empresa Paytech, é uma empresa chinesa. Então, calma, gente. O chinês sabe produzir coisa boa, mas sabe também produzir coisa ruim, assim como qualquer lugar do mundo. A gente mesmo, como fabricante não, né? Como indústria, a gente produz carros bons e carros não tão bons. Então, eu acho que o meu convite aqui é a gente ter uma segunda perspectiva, dar uma segunda chance e dar um tempo, diluir um pouco para a gente ver se realmente aquelas opiniões do passado de que chinês não presta, chinês é Xing Ling, né? Chinês é ruim, se de fato elas persistem. Eu, individualmente, acredito que tem casos e casos. A BYD ou a Great Wall, eu entendo que são montadoras um pouquinho diferentes das Lifans, da EFA Motors, né, que a gente viu aqui no passado. Até porque as representações vão ser diferentes, né, não vão ser representantes indiretos, né, que a gente falava. Né? Então, vamos dar tempo ao tempo. Beleza? Se vocês gostaram desse vídeo, curtam, se inscrevam e até o próximo vídeo. Valeu!